E seguiremos aqui, claro, com o nosso Before Summit, agradecendo a presença de todos. E vamos então agora dar início aos nossos painéis do evento, que serão 4, tá? E ainda depois teremos um momento especial aqui. O primeiro que a gente começa agora será sobre um personagem que ajuda a viabilizar a listagem das PMEs, que é o investidor âncora, com o debate. O papel da ancoragem institucional no desenvolvimento do mercado de acesso. Então, para isso, a gente vai se ajeitando aqui para receber aqui ao palco de volta a CEO da Before, a Patrícia Stille. Também, ao lado dela, ela vai atuar como mediadora desse painel. E a gente chama aqui também o Bernardo Bertoldi, Legal Officer do International Financial Corporation, e também o Guilherme Bentlin, chefe do Departamento de Mercado de Capitais do BNDES. Por favor, esperamos vocês aqui ao palco. Vamos recebê-los. Patrícia, Bernardo e Guilherme. Aliás, só trazendo a informação para vocês que nos acompanham, que em todos os nossos painéis, a gente já vai girar aqui, teremos um QR Code bem ali no cantinho, tá vendo? O QR Code é justamente o canal que você vai ter para enviar as suas dúvidas. Essas dúvidas serão selecionadas pelo nosso mediador, nesse painel é a Patrícia, ela vai receber as perguntas, vai incluí-las também aqui nesse debate, conforme o tempo de cada discussão. Então, bom painel para vocês, para nós. Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao evento. Nos sentindo muito honrados pela fala do senhor Pedro Malan. Não poderia ser melhor num evento em que a gente está falando de um novo segmento de mercado para o Brasil, para as futuras gerações, né? E com um trabalho muito grande de tanta gente por trás, né? A gente tem aqui uma base de um ecossistema e a gente precisa de um certo alinhamento de astros para construir um novo mercado do zero. Associando N vetores, esses vetores passam desde investimento institucional, criação de liquidez, ancoragem, racionalidade dos preços. Se a gente perpetuar o presente, a gente tem um mercado ainda muito pequenininho. E foram muitas vezes que a gente ouviu dizer, nossa, segmento para PME é super difícil, né? E a gente não está falando só de ações, a gente está falando de renda fixa, mas o foco aqui é falar de renda variável, e por isso que a gente está aqui com o Guilherme, que é da área de mercado de capitais, chefe de departamento do BNDES, e o Bernardo, do AFC, que ancora, né, o AFC é um player institucional tão relevante para tantos segmentos de mercado pelo mundo todo e tem um olhar muito particular e otimista para o Brasil, né? Estruturalmente, a gente tem aí muita coisa por fazer. Então, vamos começar? A importância, né, de desenvolver o segmento. Vamos lá. Na prática, qual a importância de desenvolver esse segmento de PMEs do mercado de capitais, não apenas no Brasil, como no mundo? E como a atuação de instituições como a FC e o BNDES contribuem para que esse ecossistema ganhe consistência e escala nesse conceito de trajetória, né? Bom, Patrícia, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Rodrigo, obrigado a todos pela presença. Eu acho que no papel do BNDES, assim, é claro que não só o mercado de capitais, como o fomento às micro, pequenas e médias empresas, são temas muito caros ao banco, que estão no planejamento estratégico do banco há muito tempo, e que o banco vem se esforçando muito ao longo, principalmente dos últimos anos, mas não poucos anos, né, mas já há alguns anos, acho que principalmente desde 2006, para cada vez mais direcionar recursos para as micro, pequenas empresas. Então, acho que o diretor Alexandre já colocou aqui alguns números, mas se você pensar só no resultado dos 9 meses de 2025, praticamente 70% dos recursos de crédito do BNDES foram destinados para micro, pequenas e médias empresas, considerando desembolsos, que aí são
um pouco menos, em torno de 50%, um pouquinho menos, e garantias que o banco presta também para esse segmento. Mas, além de tudo, o BNDES, por meio da BNDESPAR, no segmento de renda variável, tem um histórico muito grande de apoio, seja por investimentos diretos em empresas fechadas, seja no apoio a todas as iniciativas que já surgiram e que vão surgir para apoio ao segmento, para captação de renda variável, como foi no Bovespa+, e como está sendo agora e vai ser com sucesso, eu tenho certeza, na Bifor, e seja por meio de fundos, né, que ampliam muito a capilaridade dos recursos do BNDES. Né? A gente estima que eles ampliam em quase 4 vezes cada recurso que o BNDES coloca, por meio de fundos, amplia esse acesso das empresas ao mercado de capitais também. Quando a gente foi montar a Bifor, a gente naturalmente foi estudar histórico, tanto fora do Brasil, a gente tem lá a de Londres, como a gente foi ver o que não deu certo antes aqui no Brasil. Mas dentro do que não deu certo, tem sempre muita coisa que dá certo e que a gente vai se inspirar nas coisas bacanas. E por isso que aconteceu uma aproximação muito, eu acho que bem na largada, da gente lá entender isso. Por quê? Porque na época, grande parte das empresas que listaram no Bovespa+, tinham ali uma regra do BNDES, né, Guilherme, para se tornar, para receber o investimento tinha que ser uma empresa listada, uma companhia de capital aberto, né? Em linhas gerais, as empresas precisam ser uma SA, e a gente começou a incluir nos acordos de acionistas das empresas fechadas que a gente investia uma obrigação de listar também, seja no segmento, no Bovespa+, principalmente, mas listar as ações num determinado prazo, que para a gente, como investidor de companhias fechadas, também amplia a possibilidade de monetização. Então, o BNDES quer investir, quer estimular as empresas, mas a gente também precisa reciclar esse portfólio. Então, uma das iniciativas na época foi incluir essas obrigações nos nossos acordos de acionistas, para que a gente tivesse mais uma alternativa. E cria um incentivo para os emissores, né, Guilherme? Exatamente. Afinal. E imagina isso numa larga escala, com a regra em um momento de mercado, né, com vários players envolvidos. Vamos lá, Bernardo. Não, bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, Rodrigo, pelo convite. Eu acho que esse painel ele é bem oportuno, especialmente para a EFC, no momento em que faz alguns anos, depois de um bom tempo sem fazer investimentos em equity, né, em ações que a gente chegou a fazer em larga escala, uns 10, 15 anos atrás, em um momento que eu não estava nem perto de entrar na instituição, a gente começou a retomar esse tipo de investimento e com foco surpreendente, talvez até, em startups e empresas em estágios mais iniciais. E eu acho que muito na linha do que o Guilherme também disse, acho que um ponto relevante para instituições como as nossas, também de você desenvolver, né, a companhia, seja por governança, seja por outras iniciativas e adicionalidades que instituições como as nossas conseguem proporcionar, mas também auxiliar num eventual crescimento e, eventualmente, a saída nossa como investidor dessas empresas. E acho que esse é um ponto que sempre é muito sensível, né, na hora das discussões de como você faz essa saída, como que você materializa isso, né? E eu acho que, assim, por exemplo, no momento em que você tem uma Bifor, uma plataforma nesse sentido, que pode gerar transparência, especialmente para investidores internacionais, que muitas vezes podem ter um pouco de receio em investimentos em empresas locais do Brasil, e ainda existe, né, um pouco talvez esse, não diria preconceito, mas um pouco de reticência nesse sentido, de você ter uma plataforma como a Bifor, um regime fácil, que você consegue facilmente identificar as regras, os procedimentos, as punições, enfim, toda a estrutura de governança necessária para se materializar um registro eventual e de mais segurança, exatamente, né? De mais segurança. Segurança institucional, exato, jurídica. E eventualmente angariar, né, no momento de abertura de capital de listagem, mais investidores, que no fim das contas é um dos principais objetivos que as nossas instituições têm, né? Por exemplo, a AFC,
há alguns anos atrás a gente teve um aumento de capital, e um dos pontos que o nosso aumento de capital pautou foi a capacidade de conseguirmos mobilizar mais capital de terceiros, né? Seja ele capital na renda fixa, renda variável, etc. E, enfim, numa saída, por exemplo, numa listagem, numa Before, e numa plataforma como essa, você consegue, consequentemente, trazer esse capital e mobilizar esse capital de maneira mais fácil via uma plataforma como a Before. Então, acho que é muito oportuno a discussão que a gente está tendo aqui. E, enfim, eu queria trazer um pouco também, né, já indo um pouco para a segunda parte da pergunta, se você me permite, Patrícia. Aqui a gente está à vontade. Já falar um pouco, né, de como a IFC, imagino que o Guilherme possa complementar do lado do BNDES, como que a gente conseguiria, né, contribuir para o ecossistema e escalar esse ecossistema de maneira confiável e responsável. Eu acho que, enfim, grande parte do apelo que um investimento da IFC tem, eu diria que é muito o selo institucional que a gente carrega quando a gente vai realizar um investimento. E gera confiança, né? Porque quando, até intervindo aqui, pensa que a gente está com um novo segmento de mercado, é muita coisa nova. Os investidores que já investem em uma série de classes de ativos vão começar a aprender sobre isso. E quando você vai lá ver uma emissão tanto de renda fixa quanto de renda variável, e você vê investidores institucionais, ou um Banco Mundial EFC investindo, o BNDES ancorando, e a gente sabe que tem todo um critério ali nos bastidores de uma análise de uma emissão de uma companhia, para ver se todos aqueles aspectos ali de governança, as regras vão ser seguidas, para além do potencial da empresa em si, o retorno financeiro que todos buscamos, né? Dá um conforto para quem diz assim, poxa, se esses players estão indo, né? E o EFC tem um papel relevante nesse sentido, o BNDES também continua. Exatamente. Assim, botando um pouco de cor nisso que você acabou de falar, da ancoragem, quando a gente vai fazer um investimento, por exemplo, a IFC mobiliza entre, não sei, 15, 20, 25 pessoas para fazer diligências em pessoa, na companhia, avaliar critérios de integridade, critérios de responsabilidade econômica, social, de trabalho, etc., para garantir a viabilidade não somente econômica do projeto, mas também a viabilidade a nível de integridade e de impacto positivo. No nível da operação. Da operação em si, exatamente, da companhia, não nossa, né? Nosso objetivo é investir. E com isso, a ancoragem, ela se torna muito um ponto essencial, mas para você ter ancoragem, você precisa ter plataformas viáveis para demonstrar que ela é possível e viável num contexto maior, e não somente com aqueles mesmos players de sempre que a gente vê no dia a dia, que a gente sempre consegue, de uma forma ou de outra, mobilizar para os nossos investimentos. É isso, novos mercados surgindo. Acho que no Brasil agora a gente está num momentum super interessante de desenvolvimento, né? E aí, só aprofundando um pouco nessa pergunta, passando para o Guilherme, quando se pensa em ancoragem, quais são os critérios que mais pesam na decisão de ancorar uma oferta? Tanto ali pensando na parte qualitativa, acho que no início você já antecipou um pouco, a empresa tem que TSA resgatando o que era histórico e o que eventualmente persiste, né, Guilherme? Mas se você conseguir explorar um pouco setor-alvo, perfil de operação, tamanho de cheque, participação máxima em uma emissão, que eu acho que o Alexandre aqui no início já teve uma visão do que foi publicamente divulgado também, e aí depois, Bernardo, se puder complementar, a gente vai mostrando para dar cor, como você falou, como se dá na prática. Tá, claro. Na verdade, eu vou só aproveitar e dar um passo atrás, porque, como o Alexandre falou, o BNDES ficou praticamente 10 anos sem fazer novos investimentos em equity, né, em novas empresas. E quando essa diretoria assumiu, a gente tinha um grande desafio de atualizar todos os normativos internos
que a gente precisa utilizar para fazer esses investimentos. Então, todo esse arcabouço normativo que a gente precisa de checagem, de diligência, para que a gente possa começar, inclusive, a fazer análise financeira e econômica que vem depois de já algumas checagens anteriores. Então, a gente passou um período grande fazendo um benchmark, inclusive, com times do IFC e de outras instituições de fomento, instituições privadas, para a gente poder atualizar, até porque também o mercado já não era o mesmo em relação a 2015, quando o BNDES havia feito os últimos investimentos. A gente precisava entender um pouco as lacunas de mercado que precisavam do apoio do BNDES, em que o recurso do BNDES teria um impacto maior para as empresas. E aí, acho que a gente chegou com uma estratégia que se divide essencialmente em 4 pilares para novos investimentos. E o pilar específico da ancoragem, né, das ofertas públicas, a gente identificou que o mercado já vinha sem IPOs há praticamente 2 anos na época. Hoje estamos aí no mercado tradicional sem IPOs há 4 anos. A Before aí conseguiu heroicamente já 4 aberturas. Histórico, né, Guilherme? Exatamente. Mas a gente, então, desenvolveu uma linha de apoio para as ofertas públicas em que o banco tivesse uma participação que fosse relevante para ajudar a fechar o book, né, como a gente fala, para captar aqueles recursos para as empresas, mas que também não fizesse o famoso crowding out do mercado. Então, a gente não queria participar com um cheque tão grande que espantasse outros investidores. Para a gente é importante ter essa validação também de todo esse processo com outros investidores e parceiros como a EFC, investidores privados. Então, a gente chegou a um produto que, no caso do mercado de acesso, a gente pode participar, como o Alexandre até já adiantou aqui, com até 30% da oferta base nas listagens de novas empresas, enquanto que no mercado tradicional a gente pode ir até 15% apenas, no mercado de acesso a gente pode ir a 30%. O nosso cheque mínimo também é diferenciado, enquanto nas operações no mercado tradicional a gente começa com cheque de 40 milhões de reais, no mercado de acesso esse cheque se reduz para 10 milhões de reais. E a gente tem ainda um limite de participação no capital social das empresas que também é um pouco maior. Enquanto no mercado tradicional a gente só pode ir a 10% do capital social das empresas participando de uma oferta pública, no mercado de acesso a gente vai poder ir até 15% do capital dessas companhias. Isso tem muita relação, né, Guilherme, com o tamanho dessas ofertas, porque o tamanho dessas ofertas, até pelo regime fácil, são emissões que você pode captar até 100 milhões no ano. Então, esse tamanho de oferta, dentro de uma lógica de ancoragem, qual é a relevância que o BNDES pode ter dentro do regulamento, mas também para o BNDES ser uma parte, a emissão não ser só do BNDES, porque o BNDES vai chamar o mercado para participar daquela emissão, a gente tem que desenvolver para ter mercado secundário, e aí eu acho que esse segmento vai se desenvolvendo, né? E aí, puxando, tem outro ponto que você falou, Guilherme, que eu acho que conversa muito com o papel do banco, é histórico. Agora, se assim, os nossos limites para esse segmento são amplos, né? Que é uma agenda muito compromissada, como a Nina diz nas outras conversas, né? Com essa pauta, que é uma pauta de longuíssimo prazo, né? E o que vocês enxergam que vai ser o impacto dessa ancoragem, tanto de BNDES como de EFC, né, para a formação desse novo mercado, né? Before é uma infraestrutura de mercado, é um novo mercado, mas tem uma base, né, do regime fácil, que é uma nova regra, que tem uma triangulação muito grande nos bastidores disso, é uma regra da CVM, mas que você tem o mercado todo participando, a gente está nessa agenda ali contribuindo, mas teve consulta pública, teve ali eu diria que uma conversa muito com o Ministério da Fazenda, porque a gente está falando também de crédito. Como é que se enxerga a presença das instituições de vocês nesse movimento, em uma oferta também para reduzir a percepção de risco? Porque quando você pensa em PME historicamente, a gente está indo sempre no movimento de formalização, trazendo mais acesso, isso causa uma transformação cultural dentro das companhias. A gente sempre fala aqui que não é toda a companhia que está pronta
para abrir capital, você tem que ter todo o mindset para arcar com aquelas obrigações do pós-trading, mas que abre uma infinidade de oportunidades para aquele empresário que acaba acelerando muito o crescimento. Mas tem uma percepção de risco, acho que as pessoas costumam perpetuar o presente, que é um segmento que está começando agora, que historicamente tiveram outras tentativas. Como que vocês acham que esse papel de mobilizar outros investidores numa base de trazer o mercado para isso? Eu acho que é um pouco do que o Bernardo já falou também. Eu acho que o papel institucional vem também um pouco de todo esse arcabouço que a gente normativo e de diligência que as instituições exigem para fazer um novo investimento. Então, eu acho que durante muito tempo ficou claro, assim, até nos acordos de acionistas que são públicos do investimento do BNDES, o quanto de melhorias de governança e de controles que a gente exige de uma empresa para poder fazer esse investimento. Eu acho que, no caso do regime fácil, toda essa normatização que existe da companhia até flexibiliza em alguma medida os padrões, né, para que seja feita a listagem, mas é uma série de regras que também exigem da companhia desde a pré-listagem. Então, acho que toda essa diligência, e até dando um fato adicional, a gente renovou até o processo de contratação das diligências para a gente fazer os investimentos em empresas fechadas. Então, é todo um processo que as instituições exigem e que são transparentes, tudo público no site do banco, todos os normativos. Então, como a AFC, acho que todas as políticas são até fontes também para as discussões e de input para a gente. Acho que isso é um ponto importante, um alicerce importante para chamar outros investidores. Perfeito. Não, acho que estamos 100% alinhados nesse sentido, Guilherme. É a mesmo approach que o AFC tem a nível global. Acho que historicamente é interessante que o AFC ele tem participado muito mais de ancoragens no contexto de renda fixa do que em contexto de renda variável, né? Isso seja no Brasil, seja no mundo, na região, etc. Mas o que eu acho e pegando um pouco o ponto da questão da diligência que o Guilherme trouxe, acho que tem um ponto muito interessante também que vale a gente ressaltar, que acho que instituições como as nossas têm um papel de ancoragem, ela tem que ter também uma atuação ou um papel de pioneirismo e também educativo em relação, talvez, a... Pioneirismo é a palavra-chave aqui do dia, né? Exatamente, sim. Enfim, acho que pioneirismo é essencial e acho que a gente tem um papel relevante nesse contexto, porque a gente até brinca no AFC que somos sempre os primeiros a entrar num país pós uma crise e os últimos a sair antes de uma crise, né? A gente sempre está ali tentando até o último momento angariar os recursos necessários para manter o desenvolvimento do mercado privado no contexto. De longo prazo, né? Que é importante para dar estabilidade. Exatamente, longo prazo e, enfim, então acho que o papel de educação está muito aí também de ser pioneiro em produtos diferentes. Acho que, por exemplo, trazendo um pouco para o lado da renda fixa, eu sei que não é o foco aqui essencial, mas eu acho que a gente tem alguns exemplos relevantes, os Blue Bonds, Green Bonds, bons de infraestrutura que a gente conseguiu emitir a nível global. A gente fez recentemente um bond relevante com a Sabesp de $500 milhões, que foi o primeiro bond em dólares, Blue Bonds em dólares emitidos por uma companhia brasileira fora do Brasil. Então, acho que é esse tipo de coisa que a gente consegue, que seria muito legal a gente conseguir traduzir para um mercado de acesso como a Before, por exemplo, e traduzir isso para pequenas e médias empresas em contextos mais relevantes, porque hoje, como o Alexandre também bem notou, muitos dos nossos, assim como o BNDES, muitos dos nossos investimentos em PMEs acabam sendo muitas vezes por fundos ou de maneira indireta e não engajando diretamente muitas vezes com com a empresa em si, o que acho que seria muito interessante conseguir desenvolver. Perfeito.
E falando, pegando um pouco do fio que você disse, falando de referências internacionais, você acabou trazendo exemplos, né, de instrumentos que foram usados em outras jurisdições e o que o UFC tem feito. E também para o BNDES, assim, você acabou de comentar, né, Guilherme, que quando você vai pensar novo plano, e acabou de divulgar um novo plano de investimento do banco, muito mais amplo do que o segmento que a gente está falando aqui, mas você vai beber de diferentes fontes de conhecimento sempre. Aqui, quando a gente foi olhar mercado de acesso, a gente olhou muito Londres, países nórdicos, a experiência do Canadá, o que deu certo, o que pode fazer sentido na Espanha, tem algumas características interessantes, e com isso a gente consegue dizer, fazer um paralelo com o Brasil e pensar o que pode funcionar, o que vai impulsionar melhor esse segmento. Dentro dessa lógica, o que vocês, desses mercados de acesso pelo mundo, quais aprendizados mesmo internacionais são muito marcantes para vocês dentro do que vocês acompanham? Se puder começar, depois passa para o Guilherme. Não, acho que é bom que você levantou esse ponto, Patrícia, porque acho que é mais ou menos as mesmas dificuldades que você encontra no Brasil. Conversando com colegas, você vê que são pontos que são quase que muito, não direi idênticos, mas muito similares em relação aos desafios para você ter o acesso de PMEs ao mercado de capitais num contexto geral. Em relação a casos concretos do AFC, a gente tem alguns casos bem legais em outros países que demonstram esse esforço que a gente tenta fazer e o esforço que outros países têm, alguns, às vezes até com mercados de capitais menos desenvolvidos que o do Brasil, tem em tentar angariar o acesso de PMEs ao mercado de capitais. Eu queria trazer 3 exemplos específicos. Primeiro, um investimento que a gente fez num fundo de bonds no Peru, voltado para emissores listados no mercado alternativo de valores peruano, que basicamente é um segmento de acesso da Bolsa de Valores do Peru aqui na América Latina. Acho que esse foi um projeto relevante. Outro que também é bem legal foi um investimento quase que foi um investimento junto com um projeto de consultoria também fornecido pela IFC em fundos indianos de private equity que fizeram investimentos em PMEs na Índia, onde o objetivo do fundo era também fazer a preparação para a listagem dessas PMEs investidas do fundo na Bombay Stock Exchange e no New Stock Exchange, as 2 principais bolsas de valores da China. A gente também fez outro projeto relevante na Turquia com um contexto similar também. Você sabe que a Índia, em particular, é legal você trazer esse exemplo, porque a Índia tem um número de empresas listadas, aí falando do segmento de ações, gigantesco. E é um mercado que tem particularidades muito interessantes, porque é muito voltado para o doméstico, que aqui no Brasil a gente, historicamente, tem um investimento internacional muito grande. O volume, inclusive, negociado em bolsa sempre foi muito grande, né? Aí metade, em alguns momentos mais. E então tem um impacto fluxo de fora no mercado. A Índia é muito voltado para doméstico e tem esse desenvolvimento de segmentos. Vocês são muito focados em emergentes, né? E acaba tendo essa sensibilidade. Sim, exatamente. Assim, até um ponto importante de destacar, né? A IFC ela tem uma gama restrita de países na qual a gente pode fazer investimentos, né? São somente países que estão dentro do que a gente chama de países em desenvolvimento e que não estão graduados dentro do contexto de graduação do Banco Mundial num contexto maior. Então, é bem legal, e esses 3 países que eu trouxe ainda estão nesse contexto, então a gente está ativamente participando do desenvolvimento desses 3 projetos. E trazendo um pouco, eu acho que, aqui agora um pouco da minha visão como advogado, eu acho que um ponto que você acaba vendo muitas pessoas falarem talvez de segurança regulatória, no sentido
de você ter a certeza que num contexto regulatório de um país específico, você vai ter a possibilidade ou a visão que a longo prazo a base fundamental daquele contexto regulatório para o mercado de acesso, por exemplo, no nosso caso específico que estamos discutindo aqui, ele não vá se alterar drasticamente para que você possa ter até futuramente a escalabilidade do projeto e a replicação das estruturas pioneiras de investimento para outras empresas, para outros setores, dentro do mesmo proposta de investimento que você tem ali. Então, acho que essa segurança regulatória ela é um ponto bem relevante nesse sentido para você conseguir exercer o papel de investidor âncora, levando em conta o contexto como um todo das nossas organizações. Mas, Guilherme, fique à vontade de complementar. Exatamente. Eu acho que no caso do BNDES, a gente tem uma particularidade que a gente tem restrições estatutárias para investimento apenas em empresas brasileiras. Mas, então, para a gente, a experiência internacional é mais importante para a gente tentar justamente moldar nossos produtos e nossas linhas de atuação com experiências que eventualmente deram certo fora. E as limitações, inclusive, né, que a gente precisa ter para a atuação do banco, para não, mais uma vez, como eu falei, não espantar o mercado privado. Então, a gente acaba não tendo muito essa participação em projetos fora. Mas tentar trazer nas discussões, acho que a gente falou muito das operações em si, da parte interna das instituições, mas tem todo um trabalho junto com outras instituições de mercado, sejam estatais ou privadas, para criar esses novos produtos, criar estruturas de mercado e produtos para que, e eventualmente até regulações, e tentar contribuir com a própria CVM, com outras instituições, o Ministério da Fazenda. O banco tenta também dar esse apoio para moldar como vai ser essa evolução do mercado e algo que seja realmente bem sucedido e com essa segurança institucional, tanto para a gente como para os outros investidores. Perfeito, perfeito. A gente daqui a pouco vai para o final, mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Uma espécie de exercício de futurologia, né? A gente falou de tantos marcos importantes do Brasil, a gente na B4 acha que, assim, pegando ali a lei das SAs, o regime fácil é uma base para uma transformação muito, muito relevante, tá? E queria saber da visão de vocês das próximas décadas, desenvolvendo esse segmento de forma mais escalável, trazendo outros players de mercado, outros segmentos de investidores aqui no Brasil e fora, né? Como é que vocês enxergam esse mercado avançando? E no sentido de, assim, para que continue avançando, ganhando relevância, o que vocês acham que pode ser feito? Porque a gente não está falando só da ancoragem, a gente está falando de trazer uma base de confiança para trazer o mercado junto. E para ter esse alinhamento ali de astros, que momentum é tudo na vida. Às vezes você acerta a direção e a coisa não acontece, porque tem N vetores, né? Então, como é que vocês enxergam o desenvolvimento desse segmento e que expectativas vocês teriam nesse sentido pelas instituições de vocês, quando vocês olham para essa agenda, por exemplo, as duas instituições? Quer começar, Guilherme? Posso falar? Tá bom. Enfim, eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque eu acho que levanta também muitos dos desafios que a IFC tem como instituição internacional de ficar confortável, talvez, com aspectos regulatórios e contextos específicos que cada país tem na sua forma de atuação no contexto do mercado de capitais. Acho que, primeiro, é importante ressaltar que, se você for comparar com muitos dos mercados internacionais que a gente atua, o contexto regulatório e a base regulatória e a sofisticação que o Brasil tem no contexto do mercado de capitais e da CVM, etc., B3, e a sofisticação que essas instituições têm, ela é muito grande e ajuda muito e facilita a compreensão de players internacionais que muitas vezes têm dificuldade de navegar essas águas,
para entender e ter o conforto de realizar os investimentos aqui. Por exemplo, a IFC hoje faz diversos investimentos no mercado de capitais, no contexto geral do Brasil. Até porque tem muita coisa interessante fora do radar, né? A Exatamente. gente vai jogar luz sobre muita Exato. oportunidade que ninguém nunca viu, né? Exato. Por exemplo, eu queria até trazer antes esse exemplo, mas eu acho que você falou de produtos diferentes. Voltando também um pouco de novo para a renda fixa, que acaba sendo o que a gente acaba fazendo mais, mas a gente fez ano passado em parceria com a Natura, né, dentro do mecanismo Amazônia Viva, que é uma iniciativa, né, da IFC e de outros bancos multilaterais, o BNDES também está envolvido, de proporcionar investimentos na Amazônia, uma securitização com empreendedores rurais da Amazônia legal. E eu acho que foi muito interessante esse projeto, porque, por exemplo, a gente teve a Natura ali como um player organizando a relação com esses fornecedores deles, do supply chain, etc. Mas foi muito com base nessa intermediação. E se você tem, por exemplo, uma Before, um regime fácil, que você consegue expandir o acesso para essas pequenas empresas, essas cooperativas, etc., e você dá eventualmente a possibilidade, aqui pensando já num desenvolvimento amplo do regime em si e da possibilidade no futuro, de dar acesso a essas pessoas a esse mercado, você consegue ter um engajamento direto, o que acho que muda muito e facilita muito, muitas vezes você até vender os projetos internamente e ter um impacto na raiz do problema, né? Uma capacidade de desenvolvimento muito relevante na raiz, diretamente num engajamento muito direto com esses pequenos empreendedores. Então, acho que o que eu vejo é assim, o Brasil tem total capacidade a base já está aí. A base regulatória está aí. O fato de o UFC ter o conforto nessa base regulatória mostra, a gente sendo uma instituição, né, muito conservadora, a gente ter o conforto de fazer os investimentos aqui no Brasil já mostra a relevância nesse sentido. Antes de dar continuidade, eu queria só explorar um ponto que é relevante do que você está falando. Vocês olham para muitas jurisdições. Sim. A gente tem aqui, todo mundo aqui que tem muitos anos de mercado. Olhando para o regulador, para a CVM, que tem uma equipe técnica extraordinária, né, as superintendências, é um privilégio a gente estar num país que tem um diálogo muito forte do regulador com o mercado. O que vocês enxergam isso fora, nesse grau? A gente não tem como não falar sobre isso depois de uma nova regulação tão inovadora, né? A gente está ali nos bastidores, nos primórdios disso, mas eu acho que a gente se considera muito privilegiado de ver uma equipe tão comprometida e um regulador olhando para as inovações de mercado em relação a outras jurisdições. Com certeza, até porque, por exemplo, não são em todos os países que a gente tem o conforto de realizar investimentos no mercado de capitais local como a gente tem no Brasil. Muitas vezes a gente acaba fazendo, por exemplo, em mercados menos desenvolvidos, a emissão nos Estados Unidos para essas empresas. Ou seja, acho que aí você mostra que o Brasil realmente tem uma sofisticação no contexto dos mercados de desenvolvimento consideravelmente maior do que outras jurisdições em que a gente muitas vezes utiliza como o patamar ali comparativo. Então, acho que isso é sem dúvida nenhuma uma grande vantagem do Brasil, levando em conta. Sua futurologia, Guilherme. Acho que foi onde eu perdi mais tempo aqui no briefing que a Fernanda me passou. Mas acho que pro caso do BNDES é quase que um pouco simples. Eu acho que a gente continua exercitando e participando do mercado, estimulando o mercado de capitais. Essa é uma das missões, está no Estatuto da BNDESPAR. Então a gente tem se aprofundado em diferentes instrumentos. Então, assim, o Alexandre mencionou aqui, se na administração anterior a gente teve uma redução tanto no crédito quanto nos investimentos em equity, a gente teve um aumento nos investimentos via fundos, que se tornaram um instrumento bastante relevante para o BNDES, que a gente tem uma multiplicação aí do efeito dos recursos que o BNDES investe, propriamente dito, mas que também geraram várias outras iniciativas, né, chamadas temáticas que a gente faz. A gente está com uma chamada aí de clima de 5 bilhões de reais,
A gente tem uma iniciativa de aceleração de empresas chamada BNDES Garagem, que nos anos anteriores tinha acelerado 135 empresas e agora tem um desafio de acelerar 400, considerando o ciclo que já passou 100. Indo lá para a fase, né? Que depois... Cada vez mais a gente vai tentar participar de todos os estágios aí da vida das empresas. E a gente vai se aprimorar e tentar contribuir tanto com os reguladores quanto os players privados para apoiar o mercado de É capitais. interessante essa questão de que quem pensa em BNDES fala BNDES só faz investimento gigantesco, né? E tem uma agenda agora para esse segmento de PMEs mais, eu diria que mais pública, não que não fosse do bom. O Alexandre deu vários exemplos aqui, inclusive de percentuais do bom. Mas, do ponto de vista regulatório, a gente chega num ponto que antes a gente tinha ali o crowdfunding, porque veio em 2017, olhando para startup, teve um olhar para isso. Logo depois, Garagem foi o quê? 2020? Por ali? Um pouco mais tarde. Eu acho que foi entre 2021 e 2022. E aí o Garagem, olhando para um segmento de base, a gente já tem um mercado tradicional histórico, com empresas muito maiores, e a gente fecha a lacuna, com o Fácil sendo a condução, né, entre essas duas pontas. E posso dar uma provocada aqui no exercício de futurologia, vocês me ajudam? Assim, gente, vamos pensar grande, porque a gente está no início do movimento, é o seguinte, a gente começa com uma série de emissões, né, o mercado como um todo, vendo o valor onde tem valor, porque tem um monte de empresário fora do radar. Eu acho que o Salome vai falar sobre isso aqui no final do dia. A gente tem dificuldades dos empresários para acessar capital e muita oportunidade para vir, tá? O Salome e o Otto, porque vai falar da trajetória dos empresários e a gente vê que tem histórias incríveis que às vezes os investidores ficam com poucos ativos, né, públicos ali à disposição e tem muita coisa bacana para a gente trazer que leva ao crescimento do país, né? Mas qual é a trajetória, né? Imagina que vem mais empresas listadas, o conforto com esse segmento fica cada vez maior, com essa segurança institucional, jurídica. Daqui a pouco tem veículos dedicados para isso, gestores olhando para esses segmentos, especialistas cada vez mais. Quem sabe quando a gente tiver uma massa crítica de emissões de renda fixa, de ações, né, que a gente está falando desde sempre, a gente consegue ter ETFs, né, índices específicos setoriais, ETFs, e aí a gente consegue trazer investimento de fora, cheques maiores, tendo veículos pulverizados. Então, assim, gente, o céu é o limite. Só que, assim, tem que ir tempo a tempo. A gente não vai do 0 a 100 da noite para o dia. E tem muito trabalho por trás. A gente está, eu diria que no marco zero, na base, no início. E tem muita coisa pela frente. Vocês têm mais algum comentário sobre isso? Eu acho que um ponto importante disso também é que a gente falou muito sobre a importância para a saída dos investimentos, de você ter um mercado desenvolvido, mas a gente vê com essa falta de IPOs que ter um mercado desenvolvido facilita a entrada de novas empresas e novos setores no mercado. Porque você acaba tendo que olhar para casos parecidos para até validar as suas teses. Então, quanto mais empresas você vai trazendo para o mercado, acho que é um círculo virtuoso. Então, a gente acha que apoiar esse mercado vai acabar fazendo essa roda girar e facilitando o nosso trabalho também aqui na avaliação de novos investimentos. Perfeito. Sim, não, acho que o Guilherme falou, acho que é o principal ponto, mas eu acho que tem outra questão também que é importante, especialmente para a EFC e para outros bancos multilaterais, que é o seguinte: você tem um teto do que você consegue fazer com o seu próprio dinheiro, né? O seu orçamento está ali, né? Então, o impacto mesmo, ele vem na sua capacidade de angariar recursos de terceiros e mobilizar o capital de terceiros, porque daí sim a capacidade é infinita, né? A multiplicação de recursos que você pode ter e o potencial, ele é ilimitado. E no fim das contas, você só consegue multiplicar esse capital se você tem plataformas adequadas para garantir que esses investidores terceiros venham e que você consiga fazer essa ancoragem de forma responsável. E, enfim,
E volta muito para tudo que a gente tem falado nos últimos 30 minutos, basicamente, que é o regime fácil, segurança regulatória e a transparência de você ter uma plataforma que dá o recurso e a segurança para que esses investidores participem e que você consiga multiplicar a capacidade desenvolvimentista que a gente tem no nosso mandato. E a Before, no final do dia, é um novo mercado, que é uma base para a formação de um novo ecossistema, né? Nessa espiral que eu comentei. Trazendo em números, gente, se a gente pega aquele relatório atualizado do governo, que traz o número de empresas, e o pessoal da Baker Tilly, que está aqui na frente, da RSM, ambos patrocinadores aqui do evento hoje, não me deixa mentir, a gente tem hoje, sei lá, 205 mil SAs, e um número de empresas auditadas ainda muito pequeno em relação ao tamanho de Brasil, porque a gente tem as SAs, as empresas que são limitadas, podem se tornar SAs, e quando você faz esse movimento de formalização é confiança. Quando você traz um regime fácil, que é uma nova regra, que diz assim, olha, para você acessar capital de investidores, você precisa seguir esses pré-requisitos aqui que passam por isso, ser auditado, ser uma SA, começar a perseguir uma formalização, começar a construir a relação com os investidores de mercado, você entra na vitrine para captar mais fácil, para crescer. Então, a regra em si, e como todo o desenvolvimento desse ecossistema, é um incentivo para o emissor se preparar para isso e sentar na mesa no mercado de capitais. E aí ele vai ter uma trajetória de outros momentos de mercado da empresa dele crescendo, mas já construindo a relação lá de trás. E vocês dois falaram da questão do private equity. Pensa que você tem aquele custo de observância do private equity, de checar ali, tem os pré-requisitos iniciais que são em algum grau parecidos com o que a gente está falando aqui, né? E que também são participantes relevantes, porque tem uma série de empresas que também podem ancorar. Então, a gente tem 2 minutinhos para acabar. Queria saber se vocês têm considerações finais e agradecer muito. E só comentários de bastidores. O Guilherme, né? Área de mercado de capitais, sempre muito técnico dentro dessa agenda, com todo o time, né? De olhar nos detalhes de norma, né, Guilherme? E o Bernardo, para quem não sabe, hoje o AFC está fazendo um evento em São Paulo, tem um time gigantesco. Então, estavam organizando os eventos deles, dezembro, está todo mundo com a agenda lotada, e o Bernardo nos deu a honra de, né, se organizar, vir. Então, te agradecer muito também. Obrigada aqui. Por favor, as considerações finais de vocês. Não, na verdade, agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que o BNDES vai estar sempre apoiando não só o mercado de capitais, como eu falei, a missão institucional da BNDESPar, mas como o mercado de acesso, seja da maneira aprovada agora pelo regime fácil, seja nas evoluções que virão, o BNDES vai estar sempre à disposição para ajudar esse segmento para o desenvolvimento do país. Perfeito. Não, eu que queria agradecer, Patrícia e o Rodrigo também, pelo convite. Muito, muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco, compartilhar um pouco, às vezes, de uma instituição que as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender a forma de atuação e como que a gente acaba especificando as formas de investimento para cada país e cada contexto individualizado. Então, espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco do racional por trás da forma como a gente atua e, enfim, aguardo ansiosamente pelos desdobramentos Próximos capítulos. dos próximos capítulos, exatamente. Gente, muito obrigada. Obrigada.